Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o referencial teórico. O que é o referencial teórico? É a parte do nosso trabalho, do nosso projeto de pesquisa, né? Pensando aqui num projeto de pesquisa orientado para pesquisa aplicada em educação, né? Então, aí pensando no mestrado profissional, em um doutorado profissional, ou então em uma iniciação tecnológica, né? Que hoje em dia existem bolsas, né? Para graduação, né? De iniciação tecnológica, onde o aluno vai desenvolver uma pesquisa para que no futuro, né? Num curto espaço de tempo ali, ele consiga fazer um produto educacional. Então, isso pode ser na graduação, mestrado profissional ou doutorado profissional. E o referencial teórico é aquela parte do nosso projeto de pesquisa e também do nosso trabalho, futuramente, em que a gente vai expor, né, a teoria ou os autores, né, que fundamentam a nossa argumentação para construir e validar o nosso produto educacional, né? Então, referencial teórico pode ser, por exemplo, teorias clássicas da aprendizagem e do desenvolvimento cognitivo, né, as teorias de Piaget, de Vygotsky, de Vallon, né? Também pode ser, na verdade, pode ser um autor também. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um trabalho sobre tecnologias da educação, eu posso utilizar o José Moran, né, por exemplo, como um referencial teórico. E, na verdade, ele se constitui mais como um ponto de vista, né, para a gente ter uma linguagem para tratar do fenômeno. Basicamente, o referencial teórico seria isso aí, né? Então, o referencial teórico pode ser constituído por teorias ou uma teoria, né, que esteja relacionado com o fenômeno que a gente está estudando no nosso trabalho, né, ou o produto educacional que a gente está construindo, né, desenvolvendo. Pode ser também um conjunto de autores, ou até mesmo um autor só que fundamente bem o nosso trabalho, né? Então pode ser teorias, um autor, né, ou vários autores, né? O importante é que ele dê sustentação, né, para a gente poder argumentar, né? Bom, é importante a gente ter uma sessão, então, em que a gente vai primeiro descrever, né, as teorias e os autores, primeiro apresentar as principais ideias, né, do nosso referencial teórico. Mas é interessante que lá na sessão de resultados e discussão do nosso trabalho, né, e no projeto de pesquisa, talvez a sessão ali de resultados esperados, né, a gente consiga fazer uma relação dessa teoria com os resultados da nossa pesquisa, né? No caso aqui, como é uma pesquisa aplicada, né, então vai ter um produto com a validação do produto. Então é interessante, durante a validação do produto, a gente retomar essas ideias do referencial teórico para justificar, né, então, por que, né, a gente deve propor, né, por que tu estás propondo aí, né, esse projeto de pesquisa, esse produto educacional, desculpe, né? Bom, e também, né, o referencial teórico serve para trazer a argumentação para a discussão. Então, a gente vai pegar a ideia dos autores e vai trazê-las para corroborar com os nossos resultados, né? Ou então simplesmente para acrescentar. A gente pode também acrescentar alguma coisa para a discussão, né, que o autor faz. Então o autor discute até certo ponto. De repente, o nosso produto educacional vai trazer uma visão, né, melhor do fenômeno e a gente vai poder ampliar um pouquinho mais essa discussão. Então a gente pode também acrescentar ideias além das ideias dos autores, tá? É muito comum se confundir o referencial teórico com, por exemplo, revisão bibliográfica, né? É muito comum. E qual é a diferença dos dois? A revisão bibliográfica serve para a gente apresentar resultados anteriores de trabalhos sobre a nossa mesma temática, tá? Já o referencial teórico, ele tem o objetivo de te dar um ponto de vista, de olhar o fenômeno por um ponto de vista. Então a gente vai considerar uma teoria, um autor, ou algumas teorias ou alguns autores, tá? Para a partir desse ponto de vista, né? Ou seja, desse referencial, olhar o fenômeno, né? E ao mesmo tempo, né, já introduzir uma linguagem em que a gente possa conversar sobre aquele assunto, sobre aquele tema. Só para dar um exemplo, né, se a gente vai falar sobre aprendizagem, as diferentes teorias educacionais pensam diferente, definem diferente o que é aprendizagem. Algumas vão dizer que ela depende do desenvolvimento cognitivo, outras vão dizer que ela pode ser construída a qualquer momento, não depende do desenvolvimento. Então, cada autor, né, nos clássicos, né, eles entendem a aprendizagem de uma determinada maneira. Se a gente vai falar sobre aprendizagem, a gente precisa dizer
de qual ponto de vista teórico, de qual autor, né, em qual linguagem, né, o nosso conceito de aprendizagem mais tem a ver, né, mais se encaixa. Até para quem estiver lendo, né, entender, ele fala desse assunto, mas ele fala desse ponto de vista, né. Talvez se fosse outro ponto de vista, os resultados seriam diferentes, a discussão seria diferente, né, as conclusões do trabalho seriam diferentes, o produto educacional seria diferente, né, e com certeza. Então, a teoria influencia diretamente, né, no produto que a gente vai criar, né. Então, é interessante a gente ter uma sessão bem descrita de referencial teórico, apresentar o ponto de vista que a gente pensa, né, em termos de teorias educacionais, né, para ficar bem claro. Então, é isso que é o referencial teórico. Certo, pessoal? Até a próxima.